Você sabia que suas palavras têm o poder de transformar ou destruir sua vida e seu destino? Neste vídeo, vamos explorar as verdades ocultas que Jesus nos ensinou sobre o poder que as palavras têm, tanto para melhorar quanto para destruir. E acredite, o último ensinamento é o mais importante. Por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Número 1. O início da criação. As palavras que formaram o universo. Você já parou para pensar que o mundo ao seu redor foi criado por palavras? Imagine a escuridão absoluta, o vazio sem forma. E então, uma voz surge. Não uma voz qualquer, mas a voz que traz à existência tudo o que conhecemos. Haja luz, disse Deus, e a luz brilhou, rompendo a escuridão em um momento que alterou para sempre a história do universo. Assim, com palavras, o Criador trouxe ordem ao caos e deu início a tudo que existe. As palavras que saíram da boca de Deus não foram apenas sons vazios no ar, mas foram carregadas de poder criativo, transformador e vital. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você já usou palavras para transformar algo à sua volta? Talvez você tenha dito uma palavra de encorajamento que mudou o dia de alguém. Ou quem sabe, proferiu uma crítica que deixou uma marca duradoura em alguém. Assim como Deus usou palavras para criar, nós também usamos palavras para moldar o mundo ao nosso redor, seja para o bem ou para o mal. O poder das palavras não está apenas nas escrituras. Ele é real, vivo, presente em cada interação, cada conversa que temos. As palavras que saem de nossa boca têm o poder de edificar ou destruir. Elas podem curar corações quebrados ou despedaçá-los ainda mais. E isso nos traz uma reflexão profunda. O que temos criado com as nossas palavras? Será que, assim como Deus, temos trazido luz para as situações sombrias que encontramos? Ou será que estamos contribuindo para a escuridão com palavras impensadas, pronunciadas no calor da emoção? A criação do mundo nos ensina que palavras não são apenas ferramentas de comunicação. Elas carregam o poder de formar realidades. Quando Deus falou, Ele não pediu ou sugeriu. Ele ordenou, com a certeza de que aquilo que disse se tornaria realidade. Em nossas vidas, o que estamos decretando? Estamos criando ambientes de paz, amor e esperança com as nossas palavras, ou perpetuando ciclos de tristeza, raiva e ressentimento? Pense nas palavras como sementes. Cada vez que você fala, algo está sendo plantado. Assim como Deus plantou a luz com sua palavra, o que você está semeando com as suas? Na sua família, entre os seus amigos, no trabalho, as palavras que você profere estão gerando vida ou morte? Provérbios 18, 21. Nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. Esta não é apenas uma advertência, mas uma revelação poderosa. Temos o potencial de gerar vida com aquilo que falamos. A criação do universo com palavras nos lembra do imenso poder que carregamos dentro de nós. Esse poder não está nas nossas mãos, mas em nossa língua, no que escolhemos dizer, na forma como expressamos nossos pensamentos e sentimentos. Talvez você já tenha subestimado o impacto das suas palavras, mas lembre-se, o que você diz hoje pode influenciar o destino de alguém amanhã. Número 2. As palavras de Jesus que curam e libertam. Você já se deu conta de como uma única palavra pode transformar completamente a vida de alguém? Quando Jesus caminhava entre as multidões, suas palavras eram esperadas com ansiedade. Não porque eram simples frases, mas porque carregavam um poder que ia além da compreensão humana. Em uma ocasião marcante, um centurião, desesperado pela saúde de seu servo, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, basta uma palavra, e meu servo será curado. Mateus 8:8. Apenas uma palavra. E Jesus, com a autoridade de quem conhece o poder real do que diz, proferiu sua palavra, e o milagre aconteceu. Essa história nos ensina que as palavras têm o poder de curar, mas não se trata apenas de cura física. Jesus usava suas palavras para libertar as pessoas de suas dores emocionais, espirituais e sociais. Ele libertava as mentes presas ao medo, às correntes da dúvida e à opressão do pecado. Com palavras simples e carregadas de amor, ele transformava vidas. Mas será que nós entendemos o impacto desse poder em nosso próprio cotidiano?
Será que usamos nossas palavras como Jesus fez, para curar e libertar? Na correria do dia a dia, é fácil subestimar o peso das palavras que pronunciamos. Às vezes, um simples "vai ficar tudo bem" pode ser o alívio que alguém precisa para continuar em frente. Outras vezes, um "eu acredito em você" pode ser o combustível para alguém conquistar sonhos que pareciam inatingíveis. Jesus sabia exatamente o que falar e quando falar, e suas palavras não apenas confortavam, mas libertavam pessoas de suas amarras mais profundas. Pense em quantas oportunidades você teve de curar com suas palavras, mas talvez não tenha percebido. Aquele amigo que está em crise, aquela pessoa que passa por uma dor que você não entende totalmente, mas que espera ouvir algo que traga alívio. As palavras que você diz ou escolhe não dizer podem fazer toda a diferença. Quando Jesus falava, ele não deixava espaço para dúvidas. Suas palavras traziam uma verdade tão poderosa que transformavam a realidade ao redor. Você já parou para pensar no impacto que as suas palavras podem ter sobre aqueles ao seu redor? Mais do que uma ferramenta de comunicação, as palavras de Jesus eram instrumentos de libertação. Quando ele disse, "Teus pecados estão perdoados", Lucas 5:20, não estava apenas oferecendo perdão, mas também libertando a alma daquela pessoa de um peso insuportável. Cada palavra de Jesus carregava um poder restaurador, e esse poder está disponível para nós, para que também usemos nossas palavras de maneira intencional e cuidadosa. A verdadeira libertação vem quando entendemos que o que falamos tem consequências. Assim como Jesus curava e libertava com palavras, também podemos ser agentes de transformação em nossa família, em nosso círculo de amigos, em nossa comunidade. Talvez seja o momento de perguntar: como posso usar minhas palavras para curar alguém hoje? Número 3. A maldição de uma língua incontrolada. Tiago e o fogo da destruição. Abu Muaz. Quantas vezes você já disse algo que, em questão de segundos, desejou poder retirar? Palavras impensadas, lançadas em momentos de raiva ou frustração, podem criar cicatrizes que duram a vida toda. Tiago, em sua epístola, não poupou palavras ao descrever o poder destrutivo da língua. Ele nos alerta: a língua também é um fogo, um mundo de maldade. Tiago 3:6. Neste trecho, ele não está sendo metafórico apenas por efeito dramático, mas está revelando uma verdade profunda e muitas vezes ignorada. O que sai de nossa boca tem o potencial de causar estragos comparáveis a um incêndio descontrolado, queimando tudo em seu caminho. Imagine uma pequena faísca em uma floresta densa. No início, parece insignificante, fácil de apagar. Mas, se não for controlada a tempo, essa faísca pode se transformar em um incêndio devastador, destruindo árvores centenárias e consumindo tudo ao seu redor. Assim é a nossa língua. Uma palavra dita no calor da emoção pode incendiar relacionamentos, destruir carreiras e abalar até mesmo a fé de quem nos ouve. Quantos laços de amizade ou familiares foram rompidos por palavras lançadas sem pensar? Quantos corações foram partidos por críticas duras e impiedosas? O poder da língua incontrolada é real, e seus efeitos podem ser irreversíveis. A língua é pequena, mas carrega um peso descomunal. Uma única frase pode humilhar, envergonhar, diminuir alguém. Ela pode derrubar o ânimo de uma pessoa que já está fragilizada, ou até mesmo espalhar boatos que corroem a confiança. Tiago nos desafia a refletir sobre o que temos feito com nossas palavras. Ele compara a língua a um leme de navio, pequena, mas capaz de guiar embarcações gigantescas. O problema surge quando esse leme é mal utilizado ou quando o piloto perde o controle. Assim, o navio pode ser levado para a destruição. Mas há um aspecto ainda mais perigoso nessa questão. Muitas vezes, subestimamos o impacto das palavras por causa de sua aparente simplicidade. Foi só uma brincadeira. Eu não quis dizer aquilo. Ele sabe que eu não estava falando sério. Essas são as desculpas que usamos para minimizar o estrago que nossas palavras causaram. No entanto, para quem ouviu, essas palavras podem ter sido como brasas caindo sobre a alma, deixando marcas profundas. Tiago é claro em dizer que precisamos vigiar constantemente nossa língua, pois ela é traiçoeira e rápida para causar dano. É por isso que o autocontrole é tão essencial.
Controlar a língua exige mais do que simplesmente pensar antes de falar. Exige que reflitamos sobre o impacto que nossas palavras terão no outro. Será que estamos construindo ou destruindo? Estamos trazendo paz ou infligindo dor? Palavras maldosas podem queimar pontes que demoraram anos para serem construídas, e quando tentamos reparar o dano, muitas vezes já é tarde demais. Portanto, o chamado de Tiago é claro. Domar a língua não é uma tarefa fácil, mas é fundamental. Se queremos viver uma vida de paz e harmonia, precisamos aprender a controlar o que sai de nossa boca. Porque, uma vez ditas, nossas palavras não podem ser recolhidas. O que podemos fazer é buscar sabedoria, refletir antes de falar e, acima de tudo, usar nossas palavras como ferramentas de construção e não como armas de destruição. Número 4. Palavras de sabedoria. O conselho de Provérbios. Você já parou para pensar quantas vezes uma única palavra sábia salvou você de uma decisão precipitada? O livro de Provérbios é como uma mina de ouro, cheia de pérolas de sabedoria que tem o poder de transformar vidas. Provérbios 18:21 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua, uma verdade que parece simples, mas esconde uma profundidade inegável. Palavras sábias não apenas orientam, mas também protegem. Elas nos guiam por caminhos seguros e nos afastam de erros que poderiam nos custar caro. Mas será que estamos atentos a esse poder? Estamos buscando essa sabedoria em nosso dia a dia? Provérbios nos ensina que o homem sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que escolhe suas palavras com cuidado. Como um escultor que, com precisão, molda sua obra-prima, o sábio usa as palavras para construir, orientar e edificar. A cada conselho dado, ele cria pontes em vez de barreiras. Diferente da língua incontrolada que Tiago mencionou, a língua sábia tem o poder de trazer harmonia e paz em meio ao caos. Uma palavra sábia no momento certo pode salvar um casamento, restaurar uma amizade ou impedir uma escolha desastrosa. E é exatamente esse o conselho que encontramos em Provérbios: falar menos, mas falar com sabedoria. A sabedoria bíblica nos desafia a adotar um comportamento que vai contra o fluxo natural do mundo moderno, onde todos parecem ter algo a dizer, muitas vezes sem pensar nas consequências. Em um mundo cheio de opiniões, onde a comunicação é constante e rápida, parar para refletir antes de falar se tornou um ato quase raro. No entanto, Provérbios 13:3 nos avisa: quem guarda a sua boca preserva a sua vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. Este versículo nos chama à responsabilidade de medir nossas palavras, lembrando-nos que falar com sabedoria não é apenas uma escolha, mas uma necessidade. Imagine-se diante de um dilema complicado. As emoções estão à flor da pele, as decisões precisam ser rápidas e todos esperam uma resposta. Nesse momento, a sabedoria é sua melhor aliada. Uma palavra dita com cautela e inteligência pode ser a chave para resolver a situação. Em contrapartida, uma palavra precipitada pode agravar ainda mais o problema. Provérbios nos convida a buscar essa sabedoria não apenas para os momentos críticos, mas para todos os aspectos da vida, nas nossas relações pessoais, no trabalho, nas decisões diárias que moldam o nosso futuro. A verdadeira sabedoria, segundo Provérbios, está em ouvir mais e falar menos. Quem ouve atentamente antes de responder demonstra maturidade e discernimento. Em Provérbios 17:28 lemos: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Essa passagem nos revela que o silêncio, quando bem utilizado, pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Às vezes, não dizer nada é a melhor forma de mostrar sabedoria. Mas quando falamos, que nossas palavras sejam cheias de graça e prudência, sempre com o propósito de edificar e trazer luz onde há escuridão. Assim, o livro de Provérbios nos oferece mais do que conselhos práticos. Ele nos entrega um mapa para uma vida plena e equilibrada, onde as palavras são usadas com responsabilidade e propósito. Cada frase, cada expressão que sai de nossa boca deve ser um reflexo dessa sabedoria divina que aprendemos ao meditar nas Escrituras. Afinal, uma palavra bem colocada pode mudar o curso de uma vida. Por isso, devemos nos perguntar:
Estamos buscando essa sabedoria diariamente? Estamos permitindo que nossas palavras sejam um reflexo dessa sabedoria que vem do alto? Essa é a verdadeira essência de falar com sabedoria. Não se trata apenas de dizer a coisa certa, mas de fazer isso no momento certo, com o espírito certo e sempre buscando o bem do outro. Número 5. O silêncio que também fala. Quando não dizer nada é a resposta certa. Em um mundo onde todos parecem ter algo a dizer, você já se perguntou: qual é o poder do silêncio? Vivemos em uma era onde o silêncio é subestimado, onde a ausência de palavras é muitas vezes interpretada como fraqueza, ignorância ou indiferença. Mas a verdade é que o silêncio pode ser uma das formas mais poderosas de comunicação. A Bíblia nos mostra que o silêncio em momentos cruciais é mais do que uma ausência de palavras. É uma resposta intencional e carregada de significado. Um exemplo marcante disso é Jesus durante o seu julgamento. Diante de falsas acusações e provocações, ele optou por não dizer nada. Mateus 27, 12 e 14 nos conta que quando confrontado pelos líderes religiosos e Pilatos, Jesus permaneceu em silêncio, e esse silêncio falou mais alto do que qualquer palavra poderia falar. O silêncio de Jesus não foi uma rendição, mas uma demonstração de controle e sabedoria. Ele sabia que, em certos momentos, as palavras podem não trazer solução, apenas alimentar a confusão e a raiva. O silêncio, nesse contexto, mostrou sua confiança no plano de Deus e sua capacidade de não se deixar abalar pelas pressões externas. Muitas vezes, nos momentos de confronto, o silêncio pode ser a maior expressão de força. Ele pode desarmar o inimigo, evitar conflitos desnecessários e nos poupar de palavras das quais nos arrependeríamos mais tarde. Quantas vezes, em um momento de raiva, sentimos a urgência de responder? Parece que o silêncio seria uma derrota, uma falha em se defender. Mas, na verdade, o silêncio bem utilizado pode ser uma ferramenta poderosa para evitar brigas e situações que apenas nos levariam a mais dor. Tiago 1:19 nos aconselha: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esse versículo não se refere apenas à escuta literal, mas também ao silêncio que permite que a sabedoria prevaleça. Quando nos controlamos e não respondemos imediatamente, damos espaço para que a paz reine e evitamos palavras que podem inflamar uma situação já delicada. O silêncio também tem o poder de trazer reflexão e discernimento. Em momentos de dúvida ou decisão, falar sem pensar pode nos levar a caminhos perigosos. Em Eclesiastes 3:7, somos lembrados de que há tempo de calar e tempo de falar. Saber a diferença entre esses dois momentos é a chave para uma comunicação eficaz. Às vezes, o que precisamos não é de mais palavras, mas de mais silêncio, para ouvir a voz de Deus, para refletir sobre nossos próximos passos, para entender a situação antes de reagir impulsivamente. Além disso, o silêncio nos dá uma oportunidade única de escuta. Quando estamos em silêncio, podemos ouvir o outro com mais clareza, sem o ruído de nossos próprios pensamentos ou palavras. Em muitos casos, a maior demonstração de empatia e sabedoria vem não do que dizemos, mas do que deixamos de dizer. O silêncio permite que o outro se expresse, cria espaço para o entendimento mútuo e abre caminho para soluções pacíficas. Não se trata de evitar o confronto ou de fugir das responsabilidades de comunicação. O silêncio, quando bem utilizado, é uma resposta poderosa que pode evitar mal-entendidos, acalmar corações aflitos e abrir espaço para a reconciliação. Ele nos desafia a confiar mais em Deus do que em nossa própria capacidade de argumentação. Quando permanecemos em silêncio diante de provocações ou situações de conflito, estamos dizendo: confio que Deus está no controle. Em um mundo barulhento, onde as palavras são constantemente lançadas sem filtro, o silêncio pode ser um respiro de sabedoria. Ele fala mais alto do que qualquer defesa, qualquer explicação. Ele nos permite estar presentes no momento, refletir e responder, quando necessário, de uma maneira que traga paz em vez de caos. Assim como Jesus demonstrou no momento mais crítico de sua vida, às vezes, o maior poder que temos
não está nas palavras que dizemos, mas no silêncio que escolhemos manter. Número 6. As palavras que semeiam esperança em meio à desesperança. Em momentos de desespero, você já notou como uma única palavra de esperança pode mudar tudo? Quando tudo parece estar desmoronando, quando os desafios da vida parecem grandes demais para enfrentar, o poder de uma palavra de encorajamento pode ser como uma luz no fim do túnel. A Bíblia está repleta de palavras que semeiam esperança, como em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Estas não são apenas palavras para confortar, mas para transformar nossa perspectiva, nos dando forças para continuar mesmo nas situações mais sombrias. A esperança muitas vezes surge nas palavras que alguém nos dirige em nossos piores momentos. Pense em um cenário comum. Você está passando por uma fase difícil, sentindo que não há saída. De repente, alguém se aproxima e diz: "Eu acredito em você. Você vai superar isso." Essas palavras, embora simples, têm o poder de mudar completamente a maneira como enxergamos a situação. Elas não resolvem o problema, mas nos dão a coragem necessária para seguir em frente. A esperança não remove os desafios, mas nos dá forças para enfrentá-los com determinação renovada. Um dos exemplos mais poderosos na Bíblia é o profeta Jeremias. Ele viveu em tempos de grande desespero, quando o povo de Israel estava em cativeiro e parecia que Deus os havia abandonado. No entanto, em meio a esse cenário desolador, Jeremias proferiu uma das promessas mais inspiradoras de toda a Escritura. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Jeremias 29:11. Mesmo em um momento de completa desesperança, a palavra de Deus, através de Jeremias, trouxe à tona a certeza de que o sofrimento era temporário e que o futuro ainda reservava algo grandioso. Assim como Jeremias, somos chamados a ser portadores de esperança, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Em meio a crises, seja pessoal ou coletiva, nossas palavras podem fazer a diferença entre alguém desistir ou encontrar força para perseverar. A esperança não é algo que surge do nada. Ela é semeada, regada e cultivada por palavras de incentivo, fé e confiança. Quando nos conectamos com essa verdade, entendemos que temos a responsabilidade de usar nossas palavras para trazer vida, esperança e futuro para quem mais precisa. A desesperança muitas vezes é alimentada pelo silêncio ou pela falta de palavras de encorajamento. Imagine estar em um barco à deriva, sem saber se haverá uma costa onde atracar. O simples som de uma voz dizendo "estamos quase lá" pode trazer o alívio e a força para continuar remando. Em nossas vidas diárias, encontramos pessoas nesse estado, à deriva, sem direção. Nossas palavras podem ser a âncora que eles precisam para não perder a fé. A esperança, no entanto, não é apenas sobre o futuro, é também sobre o presente. Quando proferimos palavras de esperança, estamos ajudando as pessoas a enxergar além das circunstâncias imediatas e a lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. A história de Jó nos ensina isso. Ele perdeu tudo: sua família, suas posses, sua saúde. E em meio à sua dor, foi confrontado por amigos que apenas reforçavam a desesperança. Mas, no meio dessa escuridão, Jó encontrou esperança em Deus. Ele proclamou: "Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Essas palavras de fé e esperança são um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há uma razão para acreditar. Palavras de esperança não precisam ser grandes discursos ou conselhos complexos. Muitas vezes, é o simples ato de estar presente e dizer algo positivo, algo que dê perspectiva, que faz toda a diferença. A esperança é uma semente plantada no coração, que, quando nutrida pelas palavras certas, pode florescer em resiliência e fé. Assim, em momentos de desespero, ao invés de ficarmos em silêncio ou reforçarmos a dor, devemos ser aqueles que semeiam palavras de vida e de esperança,
ajudando a iluminar o caminho para quem está perdido na escuridão. Número 7. As palavras que definem identidades. A importância dos rótulos que usamos. Quantas vezes você já foi definido por palavras que não escolheu? Talvez tenha ouvido que não é bom o suficiente ou que nunca será capaz de alcançar seus sonhos. As palavras têm um poder profundo, não apenas de ferir ou curar, mas de moldar quem somos. Desde cedo, somos rotulados: inteligente, preguiçoso, talentoso, problemático. Essas definições muitas vezes tornam-se uma profecia autoimposta, moldando nossas percepções e ações ao longo da vida. Na Bíblia, vemos Deus desafiando e mudando essas identidades por meio de suas palavras, mostrando que não somos prisioneiros dos rótulos que o mundo nos impõe. Um dos exemplos mais poderosos disso é a história de Abrão. Seu nome, que significa pai exaltado, não refletia a realidade, já que ele ainda não tinha filhos. Mas Deus, com uma única palavra, mudou sua identidade para Abraão, que significa pai de muitas nações. Gênesis 17:5. Esse novo nome não apenas redefiniu quem ele era, mas também colocou nele uma promessa, um destino. Deus mostrou que nossas identidades não são limitadas pelo que somos agora, mas podem ser transformadas pelo poder das suas palavras. Outro exemplo marcante é o de Simão, que se tornou Pedro. Jesus olhou para um homem impetuoso, às vezes instável, e declarou que ele seria Pedro, que significa rocha. Mateus 16:18. As palavras de Jesus não refletiam quem Simão era naquele momento, mas quem ele se tornaria. Esse é o poder das palavras. Elas podem enxergar além do presente, além das falhas, e falar sobre o potencial que existe dentro de cada um de nós. Jesus não viu Simão como um pescador comum. Ele o viu como alguém que um dia lideraria a igreja e se tornaria um dos pilares da fé. E quanto a nós? Quantas vezes permitimos que as palavras dos outros, ou até mesmo nossas próprias palavras, definam quem somos de maneira negativa? Talvez você tenha se chamado de fracassado ou inútil em momentos de desânimo. Talvez tenha aceitado os rótulos impostos por amigos, família ou sociedade. Mas a Bíblia nos lembra que Deus nos vê de maneira diferente. Ele nos chama pelo nome, e esse nome carrega identidade, propósito e destino. Em Isaías 43:1, Deus diz: "Eu o chamei pelo nome, você é meu." Esse chamado não é apenas uma afirmação de pertencimento, mas uma redefinição de quem somos. Quando entendemos o poder das palavras em definir identidades, começamos a ter mais cuidado com as palavras que usamos, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Estamos moldando a visão que nossos filhos têm de si mesmos com as palavras que dizemos? Estamos ajudando nossos amigos e familiares a enxergar o potencial dentro deles ou estamos limitando-os com rótulos negativos? As palavras que proferimos diariamente têm o poder de construir ou destruir identidades. E assim como Deus chamou Abraão, Pedro e muitos outros para algo maior, também somos chamados a usar nossas palavras para edificar, inspirar e libertar. Se Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu palavras para redefinir identidades e destinos, quanto mais nós deveríamos ser cuidadosos com as palavras que usamos. Quantas vezes, sem perceber, rotulamos as pessoas de forma negativa, limitando o que elas podem se tornar. Assim como Jesus viu em Pedro um líder, mesmo antes de ele se tornar um, nós também devemos aprender a ver o potencial nos outros e usar nossas palavras para ajudar a moldar esse futuro. Nossas palavras são como sementes plantadas na mente e no coração dos outros. Quando usamos rótulos positivos, estamos regando essas sementes e ajudando-as a florescer. Quando usamos rótulos negativos, estamos sufocando o crescimento. A escolha é nossa. Se queremos ver pessoas crescendo em todo o seu potencial, precisamos usar nossas palavras para falar vida, esperança e propósito. Como Deus nos ensinou, as palavras podem criar e transformar realidades. Vamos usá-las para redefinir identidades, não baseadas em falhas ou erros, mas em promessas e possibilidades infinitas. Número 8. A palavra como promessa. A confiança nas palavras de Deus. Em um mundo onde promessas são facilmente quebradas,
Você já parou para refletir sobre o que significa confiar em uma palavra que nunca falha? Vivemos cercados por compromissos frágeis, desde promessas políticas até promessas pessoais que muitas vezes não são cumpridas. Porém, quando Deus fala, Ele não apenas promete, Ele garante. Hebreus 10:23 nos lembra: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. As palavras de Deus não são como as nossas. Elas carregam o peso da eternidade e a certeza de que o que foi dito se cumprirá. Desde o início da história bíblica, as promessas de Deus moldaram o destino de povos e nações. Quando ele prometeu a Abraão que seria o pai de uma grande nação, parecia impossível. Abraão já estava avançado em idade e sua esposa Sara era estéril. Ainda assim, Deus não baseou sua promessa nas circunstâncias, mas no poder de sua palavra. Abraão teve que aprender a confiar, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que aquilo era impossível. E no momento certo, a promessa se cumpriu. Esse é o padrão divino. Deus promete e, apesar das adversidades, Ele cumpre. As promessas de Deus não são apenas grandes eventos históricos. Elas estão presentes em nossa vida cotidiana. Cada vez que abrimos a Bíblia, encontramos uma palavra de promessa que se aplica à nossa situação. Eu estarei com você. Isaías 41:10. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21:22. Essas não são palavras vazias, são declarações do próprio Deus, que não mente e que nos convida a confiar plenamente nele, independentemente das circunstâncias. No entanto, confiar em uma promessa nem sempre é fácil. Muitas vezes, há um intervalo entre a promessa e o cumprimento, e é nesse espaço de tempo que nossa fé é testada. Foi o que aconteceu com José. Deus lhe deu uma visão de grandeza e liderança, mas antes que essa promessa se cumprisse, José enfrentou traição, escravidão e prisão. Para muitos, as circunstâncias poderiam parecer contrárias à promessa, mas José manteve a confiança nas palavras de Deus. Ele sabia que o que Deus prometeu, ele faria. E no tempo certo, José foi elevado ao posto de governante do Egito, exatamente como Deus havia mostrado. E quanto a nós, será que estamos firmes nas promessas de Deus ou permitimos que as circunstâncias nos façam duvidar? Muitas vezes, olhamos para os desafios ao nosso redor e começamos a questionar se Deus realmente cumprirá o que prometeu. Mas a história bíblica é uma constante lembrança de que Deus nunca falha. Ele é fiel em cumprir cada palavra, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como Abraão, José e tantos outros, somos chamados a manter nossa fé, não em nossas próprias forças ou nas circunstâncias, mas nas palavras imutáveis de Deus. A confiança nas palavras de Deus nos dá uma base sólida em tempos de incerteza. Quando tudo ao nosso redor parece instável, suas promessas são a âncora que nos mantém firmes. Deus não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas Ele garante que nunca estaremos sozinhos e que, no final, suas palavras se cumprirão. A confiança nas palavras de Deus não é uma confiança cega, mas uma fé enraizada na fidelidade comprovada do próprio Criador. Se Ele falou, podemos ter certeza de que Ele fará. Portanto, as promessas de Deus não são meras palavras escritas em um livro antigo. Elas são vivas, poderosas e aplicáveis às nossas vidas hoje. Cada vez que nos agarramos a uma promessa de Deus, estamos exercitando nossa fé e nos alinhando com o propósito que Ele tem para nós. Não importa quanto tempo leve, nem quantos obstáculos apareçam no caminho, podemos descansar na certeza de que as palavras de Deus nunca falham. Número 9. Quando as palavras tornam-se orações. A comunicação com Deus. Você já pensou no poder que suas palavras ganham quando se tornam orações? O simples ato de falar com Deus transforma nossas palavras comuns em instrumentos poderosos de fé, capazes de mover montanhas. Quando oramos, não estamos apenas lançando palavras ao vento, mas nos conectando com o Criador do universo. Jesus nos deu um exemplo claro disso em Mateus 6, 9 e 13, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso.
Através dessa oração, ele nos mostra que as palavras usadas na oração têm o poder de trazer o céu à terra, transformando realidades espirituais e materiais. A oração é mais do que uma prática religiosa, é um diálogo vivo e constante entre nós e Deus. Muitas vezes, quando estamos sobrecarregados, aflitos ou sem direção, tentamos resolver as coisas por conta própria. Mas as Escrituras nos ensinam que, em vez de guardar nossas preocupações para nós mesmos, devemos levá-las a Deus em oração. Filipenses 4:6 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nossas palavras, quando ditas com fé e em oração, podem trazer paz ao coração e nos lembrar de que Deus está no controle. Cada palavra que pronunciamos em oração tem o potencial de mudar situações, não porque somos poderosos, mas porque estamos falando com aquele que tem todo o poder. Jesus deixou claro que, ao orar, não devemos apenas repetir palavras vazias, mas sim falar com sinceridade e confiança. Ele nos convida a apresentar nossas necessidades, a buscar sua direção e a interceder pelos outros. E quando fazemos isso, nossas palavras se tornam um instrumento através do qual Deus opera em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. A oração é uma ponte entre o céu e a terra. Quando oramos, estamos entrando em um diálogo com o próprio Deus, o que significa que nossas palavras não são meramente uma expressão de desejo ou esperança, mas uma forma ativa de nos alinhar com a vontade divina. Pense em Moisés, que em suas palavras de intercessão, pediu a Deus que poupasse o povo de Israel da destruição. Êxodo 32, 11, 14. Suas palavras em oração foram tão poderosas que Deus ouviu e respondeu, mostrando o impacto que uma oração sincera pode ter sobre a história de um povo. Em nosso dia a dia, a oração pode ser a diferença entre desesperança e fé, entre a ansiedade e a paz. Muitas vezes, quando estamos em crise, pensamos que não há nada que possamos fazer para mudar a situação. Mas a oração nos lembra que não estamos sozinhos, que temos um Deus que nos ouve e que está pronto para agir em nosso favor. Não é necessário que nossas palavras sejam elaboradas ou perfeitas. O que importa é a sinceridade com a qual oramos. A oração é uma forma de transformar o ordinário em extraordinário, porque ao falar com Deus, estamos liberando poder e graça sobre nossas vidas. Além disso, a oração tem o poder de transformar o orador. À medida que falamos com Deus, nossas preocupações e ansiedades começam a se dissipar, substituídas pela confiança em sua soberania. Quando oramos, não apenas pedimos coisas a Deus, mas também nos colocamos em uma posição de escuta, permitindo que Ele nos guie e nos transforme de dentro para fora. A oração é uma prática de humildade, onde reconhecemos que, apesar de nossos esforços, é Deus quem tem o controle e o poder para nos guiar através de qualquer situação. Portanto, quando nossas palavras se tornam orações, elas se tornam mais do que meros pedidos ou expressões de desejo. Elas se tornam parte do plano de Deus para nossas vidas. Cada oração, por mais simples que seja, carrega em si o potencial de trazer mudança. E quando entendemos isso, percebemos que a oração não é uma prática passiva, mas uma forma ativa de participar do que Deus está fazendo no mundo. Número 10. O poder de perdoar e de pedir perdão com palavras. Quantas vezes você já sentiu o peso de palavras não ditas, especialmente quando se trata de perdão? O ato de perdoar e pedir perdão envolve um dos maiores poderes que podemos exercer com nossas palavras. Jesus, em seu momento de maior dor, pendurado na cruz, ofereceu um exemplo profundo desse poder. Suas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ecoam até hoje, mostrando que o perdão não é apenas uma escolha, mas uma palavra que pode transformar corações e restaurar o que foi quebrado. O perdão, quando expresso, tem o poder de libertar tanto quem o oferece quanto quem o recebe. Pedir perdão, por outro lado, exige humildade. Admitir que erramos e expressar isso com sinceridade é uma das atitudes mais desafiadoras, mas também uma das mais curativas. As palavras "me perdoe"
podem parecer pequenas, mas carregam em si um peso tremendo. Elas têm o poder de reconstruir pontes que foram queimadas, de curar feridas profundas e de restaurar relacionamentos que pareciam irreparáveis. Pedir perdão é um ato de coragem, porque exige reconhecer nossa falibilidade e, ao mesmo tempo, é um ato de fé, pois acreditamos que essas palavras podem trazer cura e reconciliação. O perdão, segundo Jesus, é fundamental para a nossa vida espiritual. Em Mateus 6, 14 e 15, ele nos lembra que, para sermos perdoados por Deus, também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Mas por que o perdão é tão poderoso? Porque ele quebra o ciclo de dor e ressentimento. Ele nos liberta das correntes emocionais e espirituais que nos aprisionam. Cada vez que pronunciamos as palavras "eu perdoo", estamos escolhendo libertar a nós mesmos e ao outro de um ciclo de mágoa e amargura. E essa escolha, embora difícil, nos aproxima mais de Deus e de sua natureza graciosa. Muitas vezes, no entanto, o orgulho nos impede de pedir perdão ou de oferecer perdão a quem nos feriu. Carregamos o peso de palavras não ditas, permitindo que a mágoa cresça e envenene nossos corações. Mas Jesus nos ensina que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Efésios 4, 26. As palavras de perdão devem ser pronunciadas o mais rápido possível, para evitar que a amargura crie raízes. O poder do perdão não está apenas no alívio imediato, mas no processo contínuo de cura que ele proporciona. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem minimizar a dor que sentimos, mas significa escolher não permitir que essa dor nos controle mais. Quando perdoamos, estamos dizendo que o amor de Deus em nós é maior do que a ofensa sofrida. Nossas palavras de perdão têm o poder de desfazer anos de ressentimento e divisão. Ao perdoar, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que, mesmo sendo justo e sem pecado, escolheu perdoar aqueles que o feriram. Pedir perdão é igualmente poderoso, porque nos coloca em uma posição de humildade e reconhecimento de nossa imperfeição. Quando dizemos "me perdoe", estamos admitindo que erramos, que não somos perfeitos, mas que estamos dispostos a reparar o dano causado. Essas palavras muitas vezes abrem a porta para a reconciliação e para a restauração de relacionamentos quebrados. É por meio do pedido de perdão que demonstramos que valorizamos o outro mais do que nosso próprio orgulho. Em nossa vida diária, quantas oportunidades perdemos de falar palavras de perdão ou de pedir perdão? Às vezes, guardamos ressentimentos por anos, sem perceber o quanto essas palavras poderiam nos libertar. Quando perdoamos, estamos libertando não apenas o outro, mas a nós mesmos. O perdão é um presente que oferecemos, mas também recebemos em troca. E quando pedimos perdão, estamos abrindo espaço para que a graça de Deus atue em nossas vidas e transforme o que parecia impossível de restaurar. Portanto, nunca subestime o poder dessas palavras. "Eu te perdoo" e "me perdoe" podem mudar o rumo de uma vida, curar um coração partido e restaurar a paz perdida. O perdão, tanto oferecido quanto pedido, é uma chave poderosa que Deus nos deu para vivermos em harmonia e liberdade. Número 11. Palavras que constrangem o mal. Jesus e o confronto com os fariseus. Você já percebeu como a verdade, quando dita com autoridade, tem o poder de desarmar o mal? Jesus demonstrou isso repetidamente durante seu ministério, especialmente nos confrontos com os fariseus. Eles eram líderes religiosos que, muitas vezes, usavam palavras para manipular, distorcer e manter o controle sobre o povo. Mas, cada vez que tentavam desafiar Jesus, ele respondia com palavras que não apenas desmascaravam suas intenções, mas revelavam as motivações ocultas de seus corações. Jesus não evitava o confronto. Ele sabia que, em momentos cruciais, as palavras eram uma ferramenta poderosa para expor a verdade e constranger o mal. Um exemplo claro está em Mateus 23, quando Jesus se dirige aos fariseus com uma série de acusações, chamando-os de hipócritas, guias cegos e sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Suas palavras foram afiadas como uma espada, cortando através das aparências superficiais e atingindo o coração da questão. Jesus não estava interessado em ser politicamente correto ou em agradar as multidões.
Ele sabia que a verdade, quando proclamada com coragem, tem o poder de confrontar as trevas e expor a hipocrisia. Suas palavras não eram apenas uma crítica, mas um convite ao arrependimento e à transformação. Essa atitude de Jesus nos ensina que, em alguns momentos, o confronto é necessário, especialmente quando lidamos com a injustiça, a mentira e a manipulação. As palavras que falamos podem ser uma força de mudança, desafiando o mal em suas diversas formas. No entanto, esse confronto não é feito com palavras de ódio ou raiva, mas com a verdade firme e inabalável. Jesus nunca usou suas palavras para ferir gratuitamente, mas para revelar o que estava errado e oferecer uma oportunidade de redenção. Nós, como seguidores de Cristo, também somos chamados a usar nossas palavras para confrontar o mal, especialmente quando vemos injustiça e opressão ao nosso redor. Muitas vezes, o silêncio diante da maldade pode ser interpretado como cumplicidade. No entanto, quando falamos com coragem e verdade, estamos seguindo o exemplo de Jesus. Isso não significa que devemos ser agressivos ou arrogantes, mas que devemos ter a ousadia de falar contra o que é errado, confiando que a verdade sempre prevalecerá. Palavras que confrontam o mal não são fáceis de dizer. Muitas vezes, elas nos colocam em posições desconfortáveis, desafiando sistemas, estruturas e até mesmo pessoas que têm poder. Jesus sabia que suas palavras colocariam em risco sua própria vida, mas ele também sabia que o silêncio diante da injustiça não era uma opção. Ele nos mostra que a verdade, por mais difícil que seja de ouvir ou de dizer, é essencial para combater o mal. Por outro lado, as palavras de confronto também revelam a condição do coração. Quando Jesus falava, ele revelava não apenas as ações externas dos fariseus, mas a corrupção interna que os movia. Eles mantinham uma aparência de santidade, mas por dentro estavam distantes de Deus. As palavras de Jesus os desnudaram, mostrando que o verdadeiro mal não estava apenas em suas ações, mas em seus corações endurecidos. E assim como Jesus desafiou a hipocrisia deles, também somos chamados a examinar nossos próprios corações, certificando-nos de que nossas palavras e ações estão alinhadas com a verdade de Deus. No entanto, é importante lembrar que, assim como Jesus, nosso objetivo ao confrontar o mal não deve ser condenar, mas trazer à luz aquilo que precisa ser transformado. Nossas palavras devem sempre ser movidas por um desejo de redenção, nunca de destruição. Quando usamos nossas palavras para confrontar o mal, devemos fazê-lo com um espírito de amor, desejando que a verdade liberte e transforme, e não que apenas humilhe ou destrua. Assim, aprendemos que, como Jesus, temos o poder de confrontar o mal com nossas palavras. Elas têm o potencial de expor a injustiça, revelar a verdade e oferecer um caminho para a redenção. Jesus nos mostrou que a verdade é uma luz que constrange as trevas e que, quando falamos com coragem e justiça, podemos ser agentes de mudança no mundo ao nosso redor. Número 12. O impacto das palavras sobre si mesmo. O diálogo interno e sua influência na vida. Quantas vezes você já se pegou dizendo coisas negativas sobre si mesmo? Às vezes, as palavras mais destrutivas que ouvimos não vêm dos outros, mas de nós mesmos. A forma como falamos conosco tem um impacto profundo na maneira como vemos o mundo. Enfrentamos desafios e até nos relacionamos com Deus. Provérbios 23:7 diz: assim como pensa em sua alma, assim ele é. Essa passagem nos revela que nossas palavras internas, aquilo que dizemos silenciosamente para nós mesmos, tem o poder de moldar nossa identidade, nossas decisões e o rumo da nossa vida. Muitas vezes, nos encontramos em uma batalha interna, alimentada por palavras de dúvida, medo e insegurança. Eu nunca vou conseguir. Eu não sou bom o suficiente. Isso é impossível para mim. Essas palavras criam um ambiente interno de desânimo e paralisia. Quando repetidas com frequência, elas começam a se tornar verdades na nossa mente, nos impedindo de alcançar o potencial que Deus nos deu. O diálogo interno negativo não apenas afeta nossa autoestima, mas também nos distancia da verdade que Deus declara sobre nós. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou à sua imagem, com um propósito,
e que Ele nos vê de forma muito diferente de como muitas vezes nos vemos. Enquanto nós focamos nas nossas falhas e limitações, Deus nos vê como seus filhos amados, cheios de potencial. Em Jeremias 29:11, Ele nos lembra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a verdade sobre nós. E quando ajustamos nosso diálogo interno para refletir essa verdade, começamos a viver de acordo com o propósito divino. Mas como mudar esse diálogo interno? O primeiro passo é substituir as palavras negativas por palavras que vêm de Deus. Em vez de eu não sou capaz, devemos lembrar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ao invés de dizer eu sou fraco, podemos declarar: quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Nossas palavras internas precisam estar alinhadas com as promessas de Deus, pois é nelas que encontramos a verdadeira força para enfrentar os desafios da vida. O diálogo interno não é algo que muda de um dia para o outro, mas à medida que começamos a prestar atenção nas palavras que repetimos para nós mesmos, podemos identificar e corrigir aqueles padrões que nos afastam do propósito de Deus. Substituir o negativo pelo positivo, o medo pela fé, a dúvida pela certeza em Deus, nos coloca em um caminho de transformação. O apóstolo Paulo nos instrui a renovar nossa mente, Romanos 12:2. E parte dessa renovação envolve a maneira como nos falamos. Além disso, o impacto de nossas palavras internas vai além de nossa vida espiritual. Ele afeta nossa saúde mental, emocional e até física. A ciência moderna confirma o que a Bíblia já dizia há séculos. Nossas palavras têm o poder de influenciar nossa saúde. Pessoas que mantêm um diálogo interno positivo tendem a enfrentar o estresse de forma mais eficaz, têm mais resiliência e são mais propensas a alcançar seus objetivos. Quando falamos a nós mesmos palavras de encorajamento e verdade, estamos nutrindo nossa alma e preparando o terreno para uma vida mais plena e significativa. Mas o diálogo interno positivo não significa ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Significa, ao invés disso, escolher confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Significa declarar a verdade de Deus sobre nós mesmos, mesmo quando a dúvida tenta nos dominar. É um exercício constante de fé, onde nossas palavras internas se alinham com as palavras de Deus, permitindo que seu poder opere em nossas vidas. Portanto, a maneira como falamos conosco diariamente tem um impacto profundo na nossa caminhada espiritual, emocional e física. Se queremos viver uma vida alinhada com o propósito de Deus, precisamos começar pela transformação de nossas palavras internas. Afinal, o que dizemos a nós mesmos molda o que acreditamos ser possível, e o que acreditamos ser possível influencia diretamente o que somos capazes de realizar. Número 13. As palavras de testemunho. Compartilhar nossa história com propósito. Você já parou para pensar no impacto que o seu testemunho pode ter na vida de outra pessoa? Muitas vezes, subestimamos o poder de contar nossa própria história, as batalhas que enfrentamos, as vitórias que Deus nos concedeu e como a fé nos sustentou nos momentos mais difíceis. No entanto, a Bíblia é clara sobre a importância de compartilhar o que Deus fez em nossas vidas. Em Apocalipse 12:11, lemos que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. As palavras de testemunho são uma arma poderosa na luta contra as adversidades e na edificação de outros. Compartilhar nosso testemunho não é apenas um ato de lembrança pessoal, mas uma forma de inspirar esperança nos corações de quem nos ouve. Quando contamos como Deus nos ajudou a superar uma doença, a restaurar um relacionamento ou a vencer uma batalha espiritual, estamos plantando sementes de fé no coração daqueles que podem estar enfrentando lutas semelhantes. Nossas palavras de testemunho têm o poder de trazer encorajamento, mostrar o caráter fiel de Deus e abrir os olhos de quem está à beira de desistir. Pense nas vezes em que você ouviu uma história de superação, seja em uma igreja ou em uma conversa com amigos. Essas histórias têm um impacto real porque são tangíveis,
São relatos de vidas transformadas pela graça e misericórdia de Deus. E quando falamos sobre o que Deus fez em nossas vidas, estamos mostrando que Ele ainda age hoje, que Ele ainda ouve, responde e intervém em nossas situações. Nossos testemunhos são um reflexo vivo de que a fé não é apenas algo abstrato, mas algo que traz resultados práticos e visíveis. O apóstolo Paulo entendeu bem o poder do testemunho. Em várias de suas cartas e em suas viagens missionárias, ele compartilhou repetidamente a história de sua conversão no caminho para Damasco, onde foi transformado de perseguidor de cristãos a apóstolo de Cristo. Ele usava sua história não para se exaltar, mas para mostrar como a graça de Deus é capaz de transformar até os corações mais endurecidos. Seu testemunho era uma ferramenta poderosa para alcançar aqueles que ainda estavam longe de Deus, mostrando que ninguém está além do alcance do amor e da redenção de Cristo. Além disso, nosso testemunho não precisa ser dramático ou repleto de eventos extraordinários para ter impacto. Às vezes, a simplicidade de uma vida fiel e constante em meio aos desafios do dia a dia é o testemunho mais poderoso que podemos compartilhar. Quando mostramos que, apesar das dificuldades, permanecemos firmes na fé, estamos dizendo ao mundo que a presença de Deus é suficiente para nos sustentar. Nosso testemunho pode ser sobre pequenos milagres diários, como a paz em meio à tempestade, a alegria em tempos de tristeza ou a força para continuar quando tudo parece estar contra nós. E não pense que compartilhar seu testemunho é algo reservado para um púlpito ou para grandes audiências. Cada conversa, cada momento de vulnerabilidade em que contamos nossa história, pode ser uma oportunidade de impactar alguém de maneira profunda. Muitas vezes, as pessoas precisam ouvir exatamente aquilo que nós vivemos. Talvez suas palavras sejam o que alguém, em um momento de desespero, precisa para continuar acreditando, para dar um passo de fé e confiar que Deus também está operando em sua vida. Outro aspecto importante do testemunho é que ele nos lembra da fidelidade de Deus. Ao compartilhar o que ele fez no passado, renovamos nossa confiança de que ele continuará a ser fiel no futuro. Ao contar a outros sobre as bênçãos e milagres que experimentamos, reforçamos nossa própria fé. O testemunho é uma forma de manter viva a memória das intervenções divinas em nossa vida e nos ajuda a não esquecer que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim, ao compartilhar nossa história, não estamos apenas contando o que aconteceu, estamos proclamando o poder de Deus em ação. Cada palavra de testemunho é uma oportunidade de glorificar o nome de Deus, de dar esperança aos que precisam e de fortalecer a fé de quem já caminha com Cristo. Mais do que uma narrativa pessoal, é um convite para que outros também experimentem o amor transformador de Deus em suas vidas. Número 14. As palavras que restauram. O chamado à reconciliação. Você já refletiu sobre o poder que suas palavras têm para restaurar relacionamentos quebrados? Vivemos em um mundo onde mal-entendidos, conflitos e feridas emocionais são inevitáveis, mas também somos chamados por Deus a sermos agentes de reconciliação. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus nos deu o ministério da reconciliação, chamando-nos a reconciliar-nos uns com os outros, assim como Deus nos reconciliou consigo através de Cristo. As palavras que escolhemos falar em momentos de conflito têm o poder de restaurar laços que pareciam irremediavelmente rompidos. A reconciliação muitas vezes começa com palavras simples, mas poderosas. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te entendo. Essas frases, por mais humildes que possam parecer, têm a capacidade de desarmar a raiva e de construir uma ponte sobre o abismo da mágoa. No entanto, muitos de nós resistimos a dizer essas palavras, talvez por orgulho, talvez por medo de rejeição. Mas é exatamente esse tipo de resistência que impede a cura e a restauração. A reconciliação exige coragem, e essa coragem começa com as palavras certas. Jesus nos mostrou, com seu exemplo, como as palavras podem restaurar até os relacionamentos mais destruídos. Em João 21, após sua ressurreição, Jesus encontra Pedro, o mesmo Pedro que o havia negado 3 vezes na hora de sua crucificação. Em vez de palavras de condenação, Jesus faz a Pedro uma pergunta simples. Você me ama? João 21, 15 e 17. Com essa pergunta,
Jesus dá a Pedro a oportunidade de restaurar seu relacionamento e reafirmar seu compromisso. É uma lição poderosa sobre como as palavras de restauração não acusam, mas oferecem a chance de reconciliação. Em nossas vidas, quantas vezes adiamos a reconciliação por não sabermos como começar a conversa? Esperamos que o tempo cure as feridas, mas na realidade, é a nossa disposição de falar e ouvir que traz a verdadeira cura. Nossas palavras têm o poder de transformar a frieza em calor, o distanciamento em proximidade. Às vezes, é preciso ser o primeiro a dar o passo em direção à reconciliação, mesmo quando acreditamos que não somos os únicos culpados. Como seguidores de Cristo, somos chamados a tomar a iniciativa, não por obrigação, mas por amor. A reconciliação não acontece apenas entre pessoas que estão em conflito, também é um processo interno. Muitas vezes, estamos divididos por dentro, em conflito com nós mesmos, carregando culpas e ressentimentos que nos impedem de experimentar a paz verdadeira. Nossas palavras, quando direcionadas com honestidade a nós mesmos, também têm o poder de restaurar nossa própria alma. Confessar nossas falhas, pedir perdão a Deus e a nós mesmos, pode ser o primeiro passo para a cura interna. No entanto, restaurar relacionamentos não significa apenas dizer palavras de desculpa ou reconciliação. Significa também ouvir com empatia, entender o outro lado e estar disposto a ceder. A reconciliação verdadeira é um processo de mão dupla, onde as palavras são usadas não para vencer uma discussão, mas para criar um espaço onde ambos os lados possam ser ouvidos e compreendidos. Muitas vezes, a restauração de um relacionamento requer tempo e paciência, mas as palavras certas podem acelerar esse processo, quebrando barreiras e abrindo caminho para o perdão. É importante lembrar que, assim como temos o poder de restaurar com nossas palavras, também podemos continuar a destruir se não formos cuidadosos. Palavras ditas em raiva ou ressentimento podem agravar ainda mais uma situação já delicada. Por isso, a sabedoria e o discernimento devem guiar nossas palavras de reconciliação. Em Tiago 1:19, somos instruídos a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Isso nos ensina que, antes de falar, devemos ouvir atentamente o outro e escolher nossas palavras com calma e propósito. No final, o chamado à reconciliação é mais do que um simples ato de paz. É um reflexo do próprio coração de Deus. Assim como Ele nos perdoou e nos reconciliou consigo, somos chamados a fazer o mesmo com os outros. Não importa o quão profundo seja o conflito ou o quão distantes nos tornamos de alguém, nossas palavras têm o poder de restaurar, de aproximar, de curar. O ministério da reconciliação é, em sua essência, um ministério de amor, e esse amor se manifesta principalmente nas palavras que escolhemos dizer. Número 15. O julgamento final e as palavras que testificam. Você já refletiu sobre o peso das palavras no julgamento final? Muitas vezes, vivemos sem perceber que cada palavra que dizemos está sendo registrada, não apenas pelas pessoas ao nosso redor, mas também por Deus. Jesus foi claro quando disse em Mateus 12:36-37: Digo-lhes que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Essa declaração revela que nossas palavras têm implicações eternas, e o que dizemos aqui na terra ecoa na eternidade. No dia do julgamento final, nossas palavras serão testemunhas. Elas revelarão o que realmente estava em nossos corações, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Não se trata apenas das grandes declarações que fazemos, mas também das pequenas conversas, dos comentários feitos em segredo, das críticas que lançamos sem pensar, das promessas que quebramos e até das mentiras que contamos. Cada palavra é uma semente plantada que no final dará frutos, sejam eles de vida ou de condenação. Imagine o impacto de palavras ditas no calor do momento, que machucaram, feriram ou destruíram relacionamentos. Essas palavras muitas vezes parecem desaparecer com o tempo, mas elas não desaparecem diante de Deus. No julgamento final, cada uma delas será trazida à tona.
Esse pensamento não é para nos encher de medo, mas para nos alertar sobre a responsabilidade que temos com a nossa fala. Se sabemos que nossas palavras têm tanto peso, como isso deveria mudar a maneira como falamos diariamente? Como isso deveria impactar as conversas que temos, tanto em público quanto em particular? No entanto, não são apenas as palavras negativas que serão trazidas ao julgamento. As palavras de vida, de encorajamento, de verdade, também serão lembradas. Cada vez que usamos nossas palavras para edificar, para consolar, para proclamar o Evangelho, essas palavras também serão registradas. O julgamento final não é apenas um momento de condenação, mas também de recompensa para aqueles que usaram suas palavras para espalhar a luz e a esperança. Nossas palavras podem se tornar testemunhas de nossa fé, mostrando como escolhemos viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Pense nas vezes em que você defendeu alguém, em que proclamou a verdade em um ambiente hostil ou em que ofereceu consolo a alguém em profunda tristeza. Essas palavras, muitas vezes ditas sem esperar nada em troca, também serão lembradas por Deus. Cada ato de bondade verbal, cada palavra de perdão e cada gesto de amor demonstrado por meio da fala será recompensado. Deus valoriza profundamente quando usamos nossas palavras para refletir seu caráter. Além disso, nossas palavras são um reflexo de nossa fé e confiança em Deus. Quando confessamos Cristo como nosso Salvador e proclamamos sua verdade em nossas vidas, essas palavras têm poder eterno. Romanos 10:9 diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nossas palavras de fé e declaração de quem Jesus é em nossas vidas são fundamentais para a nossa salvação. No julgamento final, essas confissões de fé também serão testemunhas a nosso favor. Assim, o julgamento final nos lembra que nossas palavras não são triviais. Elas carregam consigo o poder de vida e de morte, tanto aqui quanto na eternidade. As palavras que escolhemos usar hoje moldam não apenas nossas relações e nosso ambiente, mas também têm um papel no que será revelado no futuro diante de Deus. O que temos plantado com nossas palavras? Elas testificam a favor de nós ou contra nós? Ao final, a lição central é clara. Devemos ser intencionais com nossas palavras, falando com sabedoria, verdade e amor. Se nossas palavras têm peso eterno, precisamos ser cuidadosos para que sejam palavras que glorifiquem a Deus, que tragam vida e que testemunhem sobre a nossa fé. O julgamento final não é algo que devemos temer, mas algo que deve nos inspirar a usar nossas palavras com responsabilidade e propósito, sabendo que elas testificarão diante de Deus um dia. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir sobre o poder das suas palavras e como elas podem impactar sua vida de forma profunda. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza de que vai encontrar ainda mais valor em outros vídeos do canal. Então, não deixe de explorar. Há muito mais para aprender e descobrir que pode transformar a sua fé e o seu dia a dia. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.